Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais um vídeo para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é médiuns de antigamente e médiuns de hoje. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, beleza? Muito bem, antes de nós começarmos um recadinho rápido, se você quiser comprar o curso básico de Umbanda, versão impressa, aqui na descrição do vídeo você encontra o link, só clicar, comprar o seu que chega na sua casa tranquilamente, beleza? Muito bem. Bom, vamos lá. A Umbanda nasce no começo do século XX, num contexto extremamente problemático, uma sociedade preconceituosa e as repressões policiais. Eu já trouxe aqui no canal, tem lá no curso básico de Umbanda, versão em áudio, e também numa outra série que eu gravei chamada Umbanda e Preconceito, eu trago em detalhes a esse respeito. Eu vou resumir aqui. Basicamente acontecia o seguinte: boa parte da sociedade não entendia a Umbanda e tinha medo da Umbanda. A Igreja Católica chegava a distribuir cartilhas recomendando que os pais católicos não deixassem seus filhos brincarem com crianças umbandistas. O preconceito era tão grande que muitas pessoas perdiam emprego. E existem relatos de crianças que não conseguiam se matricular numa determinada escola porque a família fazia uma pressão para não aceitá-la, afinal ela era uma macumbeira ligada a essas coisas do diabo. Então as famílias umbandistas do começo do século XX passavam dificuldades enormes, perdiam emprego, as crianças muitas vezes não podiam estudar, elas eram muito perseguidas socialmente, suas casas recebiam pedradas. Isso fez com que cada vez mais essas famílias se mudassem para longe. Então as perseguições começavam, o pai de família pegava toda a família, mudava para um bairro mais distante. A perseguição chegava lá, ele mudava para um bairro mais distante, até chegar na periferia da cidade, e quando não tinha outra alternativa, ele ia para o mais interior ainda do estado, ou muitas vezes mudava de estado. Então, vejam só o que essas pessoas passaram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma entrevista, onde uma pesquisadora fez um estudo muito interessante e ela vai trazer muitos casos legais para dar ideia do contexto terrível que essas pessoas viveram no começo do século XX. Eu recomendo que você assista. Porém, olha só que interessante, a maioria desses médiums era inconsciente. Isso acontecia basicamente por uma única razão. A espiritualidade precisava criar as linhas de trabalho, precisava fundamentar a religião. Então era necessário que houvesse um maior domínio sobre o médium para que ele pudesse realizar aquele trabalho. Porém, para que ele pudesse suportar todas essas adversidades e não desistir do seu trabalho, não desistir da sua fé, não desistir da sua vocação, ele tinha também que ser uma pessoa forte. Então, os médiuns de antigamente, claro, não todos, mas uma grande maioria, eram médiuns de têmpera rija, médiuns com uma vontade muito forte, uma fé ardente, uma vocação muito sincera. E era isso que fazia com que eles conseguissem resistir a todas essas pressões. Então, se você pegar, por exemplo, tem um livro do Mata e Silva, se eu não me engano é Umbanda e o Poder da Mediunidade. Se não for isso, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo qual é o nome correto. É um livro em que ele narra algumas experiências mediúnicas que ele observou em terreiros. E se você lê aquele livro, a princípio você pensa, isso aqui é mentira, porque ele narra coisas que nós hoje não vemos mais, fenômenos incríveis, maravilhosos. E muita gente acha, é porque antigamente os médiuns eram inconscientes. Tá, isso é só parte do problema. Mas é preciso também lembrar que esses médiuns eram pessoas muito fortes, pessoas com muita fé, com muita convicção, pessoas que não desistiam da sua luta, que abandonavam as suas casas, os seus empregos, mudavam para outra cidade, começavam tudo de novo só para levar adiante a sua fé. Então não tem como comparar as pessoas daquele tempo com as pessoas de hoje.
Então eu acredito que eles vivenciavam fenômenos incríveis, não só porque a maioria era inconsciente, mas porque a maioria tinha fé de verdade. Agora vamos para hoje. Hoje em dia nós temos um conhecimento a respeito da Umbanda que eu diria que é muitas vezes superior ao conhecimento disponível, por exemplo, há 70 anos atrás. As informações hoje são tão abundantes que chegam a conflitar umas com as outras. Porém, hoje você tem quase que obrigar um médium a estudar. O médium não quer aprender. Os médiuns de antigamente, vamos supor, se os médiuns de uns 40 anos atrás, você vê isso nos relatos, eles reclamavam que eles não tinham acesso ao conhecimento. Eles queriam saber, mas não tinham acesso ao conhecimento. Os médiuns de hoje têm conhecimento, mas não querem saber. Então, é muito difícil hoje você encontrar, por exemplo, um médium que vai desenvolver e que ele tem realmente interesse em aprender, em que ele lê, ele estuda, ele corre atrás. A maioria não faz isso. A maioria vai indo. Hoje você pega um médium já desenvolvido, por exemplo, ele vai no terreiro quando dá. Quando ele não tem compromisso, quando não tem festa na cidade, quando ele não tem outra ocupação. Então, eu estou generalizando, mas eu acredito que as pessoas mais dedicadas vão concordar comigo, porque isso é uma coisa que eu observo no Brasil inteiro. É uma queixa recorrente dos dirigentes. Os médiuns de hoje são médiuns fracos. Não porque a mediunidade deles é fraca, mas porque a personalidade deles é fraca. A força de vontade é fraca, a fé é fraca. Então, se lá atrás os médiuns colocavam aqui a prioridade do terreiro, os médiuns de hoje colocam aqui. Então não é de se estranhar que tantos fenômenos bonitos não se vejam mais hoje em dia, porque não há mais uma fé ardente. É muito difícil. Eu lembro, por exemplo, de uma pessoa que trabalha num terreiro grande, um terreiro antigo aqui na cidade, e um dia ela me falou assim: Léo, quando eu comecei na Umbanda, se 5 médiuns faltassem, e a casa é enorme, tem dezenas de médiuns trabalhando, se 5 médiuns faltassem, isso era motivo de reunião, de parar tudo para ver o que estava acontecendo. Hoje em dia, se 25 médiuns faltam, é normal. Por quê? O que mudou? De 40 anos para cá, o que mudou? 5 médiuns faltavam, o terreiro parava e falava: vamos ver o que está acontecendo. Hoje em dia, 25 médiuns faltam numa gira e é normal. Sabe por que é normal? Porque não dá para exigir muito mais do que isso, infelizmente. O que se pode fazer, eu acredito que muitos dirigentes têm feito, é tentar criar um ambiente favorável ao estudo, ao aprendizado, à reflexão, a todo um processo em que você tem que ficar ali junto ao médium quase como uma babá, ensinando para ele tudo, porque ele, por vontade própria mesmo, não sai do lugar. Então, o máximo que dá para fazer é isso. Porque se você esperar que hoje as pessoas levem o terreiro a sério e que todo mundo vai estar ali de coração, de vontade, quer fazer a coisa acontecer, você vai se decepcionar. E eu já cansei de conversar com dirigentes que se decepcionaram. Porque eles se dedicam, o corpo mediúnico não. Às vezes tem um ou outro que salva, mas a maioria é mais do mesmo. Infelizmente, falo isso com pesar. Eu espero, inclusive, que essa reflexão possa acordar aqueles médiuns que ainda estão na corda bamba, que não sabem se vão realmente se dedicar, se não vão, se vão levar a coisa a sério, se não vão, porque, infelizmente, esse é o retrato de hoje. Lá atrás, os médiuns tinham a têmpera rija. Hoje, os médiuns têm a corda frouxa. É muito difícil você encontrar alguém que realmente chega no terreiro, que quer aprender, que quer se dedicar, que está ali com fé, que está ali com vontade. Antigamente isso era muito comum. E tanto é que uma vez conversando com um senhor que tem mais de 50 anos de Umbanda, ele estava me falando sobre isso. Ele falava: filho, os médiuns de hoje não conseguiriam fazer nem metade do que os médiuns da minha época fizeram. E olha que ele nem pegou esse começo, né? Porque ele é um médium que se formou ali na década de 70. Tente imaginar agora os médiuns da década de 20, das décadas de 30, 40, o que essas pessoas vivenciaram. Então, enfim, era isso. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer que eu não estou detonando os médiuns novatos, até porque eu sou um médium de hoje, e embora eu me considere um pouco melhor no que se refere à vontade, à fé, à força e convicção do que a maioria que eu vejo,
E também não me aproximo nem um pouco dos médiuns de antigamente. Eu não sei se a polícia batesse aqui na minha casa e desse tapa na minha cara, se no dia seguinte eu estaria no terreiro de branco enfrentando e resistindo como essas pessoas fizeram, né? Então, fica essa reflexão para todos nós e aqueles que estão ainda com a fé fraca, vacilante, que possam refletir, porque eu acredito que é necessário que haja pelo menos uma reação melhor dentro da Umbanda para que a gente consiga manter as casas sérias em funcionamento. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.